quem tem aqui convicção e certeza que esses trabalhos que se fazem com garotos aí, porque eu estava vendo o cara falando numa palestra, um treinador do Sub-14, ensinando, dando uma palestra sobre transição ofensiva. E aí ele falando como é que ele fazia com a gurizada dele, né? Massa, acho legal. Mas o melhor modelo, o melhor método que tem hoje para se treinar os garotos na fase de iniciação, garante que esses garotos sejam profissionais do futebol? Não, não. Não garante por quê? Por causa do método, por causa do profissional ou por causa da cultura do futebol. A gente precisa questionar isso, sabe por quê? Porque esse é um ambiente que a gente está inserido. E dentro desse ambiente você precisa fazer escolhas de quem é você. Por quê? Porque eu penso que o futebol, para a minha profissão, é uma ferramenta de desenvolvimento humano. Você pode entender o seguinte, ó, futebol para mim, Wellington, é o seguinte, ter resultados agora aqui na base para poder chamar a atenção das pessoas e essas pessoas me levarem, fazer a minha escadinha até o profissional. Beleza. Que resultado é esse que você quer? É o resultado que de títulos? É o resultado acima de... como é que eu posso falar, meu Deus? A qualquer custo? Ou não? O resultado que eu quero, Wellington, é ter atletas que passaram por mim com o máximo de qualidade possível, não somente para o jogo, mas para tudo que envolve o jogo, para que esse jogador lá na frente, ele possa reconhecer que enquanto esteve no Sub-14, ele encontrou comigo um grande profissional. Esse cara vai falar de você, as pessoas vão ouvir falar de você, e eu acredito que é dessa forma que a gente se prepara dentro do processo de crescimento do futebol. Porque a gente fala que o atleta ele precisa, não pode passar por pular etapas. E por que nós profissionais não reconhecemos muitas vezes quais são as etapas que nós devemos passar? Por que eu estou levantando essa questão? Porque o motivo que a gente muitas vezes impede a caminhada desses atletas é dizer que eles faltam, não se desenvolveram e falta um desenvolvimento com a inteligência cognitiva. O atleta chega no sub-20, a questão da gente é, cara, o jogador, ele não tem, não desenvolveu o cognitivo dele para lidar com o futebol, para poder ser criativo, para ser ousado, para fazer diferente. Isso acontece. Wellington, eu acredito que chegam muitos atletas, e aí, assim, é uma coisa que a gente precisa debater, né? Não dá para se firmar alguma coisa em cima pelo seguinte. Às vezes a gente subestima muito o atleta também, né? Dependendo da idade ali. Mas eu vejo muitos atletas chegando em determinados níveis, e aí eu não estou falando de inteligência para fazer alguma coisa a nível educativo, não, mas assim, a compreensão de alguns atletas sobre o jogo coletivo, ela às vezes é baixa, porque não foi apresentado para ele. Isso, assim, às vezes você consegue identificar nas tomadas de decisões que os atletas tomam, né? Não quer dizer que o cara não seja inteligente, mas ele não compreende o jogo de forma coletiva. E isso dá para se ver, assim, com muita facilidade. E aí pode-se ter o atleta que é genial e que se der a bola ele vai parar lá dentro do gol e ele é muito bom tecnicamente, é melhor do que todo mundo e não compreende às vezes o jogo coletivo, ele não consegue se movimentar de maneira a ajudar a equipe. E tem um atleta que às vezes não é com tanta qualidade, mas que ele consegue enxergar o jogo de forma coletiva, ele consegue se posicionar bem, ele consegue tomar as decisões boas, mesmo sendo um atleta abaixo, e que esse atleta, às vezes, ele ajuda tanto quanto esse bom. Eu acho qual é o ideal? É que esse atleta que é tão bom tecnicamente, que ele comece a compreender esse jogo de forma coletiva, sem que prejudique essa parte dele que é tão boa técnica. Que o que acontece, às vezes, é que a galera engessa o jogador. E aí esse atleta que é muito bom tecnicamente, ele começa a tentar ver um jogo que está muito difícil para ele compreender, querem que o atleta compreenda do dia para a noite e ele termina travando. E aí você vê um Jair, atleta sem ô, alma. Jairo, deixa eu Vai, Danilo. só discordar de você, Jairo, um pouquinho. Essa questão do engessar. Cara, essa narrativa, assim, e sou eu que eu vejo assim. Eu, treinador, jamais engessaria um atleta de qualidade diferenciada.
E aí o que é, talvez aí é que seja o ponto de nossos atletas terem dificuldade de compreender que é um jogo coletivo. Porque quando eu trago uma organização, a primeira leitura que as pessoas tendem a fazer é que eu estou engessando o jogador, que eu estou engessando o atleta. E isso não é verdade. O grande problema, talvez, no Brasil hoje, nós estamos um pouco atrasados, é essa narrativa que nós vamos ouvindo de muitos treinadores, não é, que são resistentes às inovações, ao que é novo, porque incomoda, obriga a gente a sair da zona de conforto, ter que estudar e ter que nós, dito como os treinadores, perceber de fato o que é o jogo para nós ensinarmos para os nossos atletas. E aí nós entramos nessa narrativa de que vamos engessar o atleta. Eu acho pelo contrário, um atleta que tem grande capacidade, se você consegue colocar ele no contexto de uma organização, cara, ele vai render muito mais. Por quê? Primeiro, ele vai aprender a se movimentar de maneira melhor, ele vai aprender o que é uma ocupação de espaço, vai ocupar os espaços no momento certo, ele vai ter leitura de jogo muito melhor e vai conseguir colocar ainda mais em destaque a sua qualidade técnica, o seu potencial de passe, de drible. Então, eu acho que o grande problema está aí nessa questão do engessar o atleta. Eu não vejo assim. Fiz curso da UF e acredito que os cursos da CBF, nós não vamos ver nenhum palestrante, nenhum tema de engessar atleta, de inibir o atleta a driblar, a criar. Eu acho interessante essas narrativas. Muitos treinadores, porque essas inovações agora, é muita tática, é muito não sei o quê, isso está engessando os atletas, é linha do não sei do quê, são linhas compactas e tal, tal. Cara, isso é organização. E é por isso que a Europa está na nossa frente, e é por isso que nós, enquanto seleção, temos passado mal. Desde 2002 não fazemos mais nada que interessa, porque nós paramos no tempo. O que eu digo, Nilson, é o seguinte, é o cara que nunca teve contato com esse tipo de jogo que você vai apresentar. Ele nunca teve. Ele chegou aos 18 anos, desde sempre, ele sempre jogou livre. O negócio dele é jogar. Se ele chegar num clube com 18 anos, ele nunca teve essa informação que você vai passar para ele agora, e dizer assim, ó, você precisa fazer isso e aquilo para que a gente faça isso. Naturalmente, ele vai esquecer de fazer aquilo que ele faz, porque ele faz sem pensar, de maneira intuitiva, e agora ele vai começar a pensar sobre o jogo. Deixa eu provocar aqui o debate seguinte. Olha só, vamos pensar de uma forma. A gente percebe que nós profissionais temos a necessidade de ter esse tipo de debate franco. De que ninguém se preocupe que a maneira que eu falar, alguém vai achar que eu não sei ou que eu deixei de saber. Então aqui é um debate franco, tá? Honesto, que cada um vai falar o que pensa. Só que o objetivo aqui não é a parte técnica, o objetivo aqui é vocês perceberem o seguinte: como vocês percebem o futebol e como as suas convicções influenciam no seu dia a dia, repelindo informações ou atraindo outras. Por quê? Você tem essa ideia, mas se o atleta não compreende o que é a organização, que adianta Nilson ter feito o curso EFA, saber um monte de coisa, se o atleta não entendeu, se o atleta ele não tem consciência do que é uma organização tática, e ele vai sair do seu trabalho, trabalhando com você 3 meses, vai para o outro treinador sem ter essa consciência. É isso que eu estou querendo dizer. Você foi treinado, você foi preparado. Se você não prepara os seus profissionais, os atletas que estão com você, ele vai reproduzir esse comportamento. Agora, eu entendo quando você fala o seguinte: que profissional você está falando, Nilson? O atleta profissional? O atleta da base? Em que momento que precisa inserir isso? Eu acho que em qualquer atleta. Mas, em especial, se nós queremos atletas com melhores cognitivos, é desde lá da base. Em que momento da base? Amiga, aí eu não sou especialista da base. Eu não sei qual é a categoria que se deve inserir esses conhecimentos. E aí eu não posso falar. Se tem alguém que trabalha com base, vai poder dizer, a partir dos 13, dos 14 anos, é a idade que se coloca um cunho tático, que começa a introduzir isso.
né? Se for essa idade, a partir daí. Se for menos, da idade que for. Vamos colocar aqui como se fosse 13 anos. A partir desse momento, nós temos que ter profissionais capacitados, que tenham conhecimento e que saibam passar o seu conhecimento, que isso também é importante, né? De forma que eles possam compreender, aprender até a leitura de jogo, como o jogo ele é jogado. Que não é simplesmente correr atrás da bola, não é simplesmente saber bater na bola, fazer um cruzamento, não é isso. É ter a leitura de jogo. A gente falou de desenvolvimento cognitivo e você citou as fases do desenvolvimento, né? A partir que ela começa, na verdade, desde quando a criança ela sai do feto, né? Ela começa o seu desenvolvimento, cada um nas suas fases. E ela tem até os 12 anos, ela se apresenta para a vida, né? Observando os contextos de forma diferente. Ou seja, ela precisa de alguém para direcioná-la. Ela precisa de alguém para estimular. E se nesse processo, ao invés de estimular, eu sou aquele que corto eu limito as crianças, limito o processo de aprendizagem, não é isso? Exatamente. Os estudiosos da área de educação e psicologia, eles falam o seguinte, que nessa idade de 12 a 14 anos, como se fosse uma quinta fase, a garotada ela começa a desenvolver o pensamento dialético. E o pensamento dialético é justamente quando você começa a questionar aquelas informações que estão colocando, que estão me dizendo que é desse jeito, mas eu consigo fazer de outro jeito. Mas o professor, ele é uma autoridade. E ele é uma autoridade reconhecida pela criança. Talvez baseado no medo, talvez baseada no conhecimento, né? Ou porque aquela pessoa ali o inspira. É alguém que fala assim, pô, aquele cara ali, ele tá querendo o meu bem, eu tô com ele. A gente falou sobre esses 3 modos de liderança. O que é que acontece? Se você não desenvolve essa criança para que ela seja protagonista, para que ela pergunte, para que ela fale, para que ela contextualize, para que ela tire de dentro dela e coloque para fora esse questionamento, você vai fazer o quê? Fazer com que as crianças elas somente reproduzam o exercício que você criou. E quando ela chega nessa idade de 15, 16 anos, que o jogo aparece de forma diferente, muito mais competitivo e com outros fatores que interferem, o negócio, o business do futebol, os garotos eles não foram preparados para poder tomar iniciativa dentro desse processo. Eles têm medo, eles ficam cada vez mais dependentes do outro. Então, mas quando eu falar do professor, quem treina o treinador? Quem treina o treinador? Você precisa saber do seu treinador qual é o objetivo dele enquanto profissional e como ele compreende esse processo. Agora, como você vai cobrar isso do seu treinador se você não compreende isso como uma coisa importante dentro desse processo? Então, dentro do aprendizado, Adriano, a gente não pode falar somente com a inteligência do conhecimento, mas a gente precisa entender que a inteligência emocional, o impacto emocional diante daquele ambiente, ela te traz muito mais conhecimento do que aquilo que você diz. Por quê? Porque as emoções elas vão gerar comportamentos. Imagine que você chega para o seu garoto e você treina uma ação de finalização. E ele, na ação, ele trava. No momento de executar, ele trava. E você vai falar assim, caramba, esse menino trava toda hora, o que está acontecendo? Se você naquele momento não para, não senta e não ouve daquele garoto o que faz ele travar, o que é que você vai dizer? Não, vou ter que empurrar ele, vou ter que cobrar dele, ou então ele está fora, porque ele não está evoluindo. A gente está questionando esse modelo. Não. Faz sentido? Não, faz sentido. Talvez eu não tenha me expressado. Então, vou lá, vou organizar. Isso tudo que você falou está certo e eu concordo. O que eu estou falando é simplesmente o seguinte. Qual a tendência do treinador, o que ele quer e o que ele espera do garoto? Aqui, a gente não trabalha para ser campeão. Então, a gente quer sempre fazer uma campanha boa e melhorar cada vez mais o jogador. Potencializar cada vez mais o jogador para botar ele no mercado. Então, assim, meu treinador ele jamais recebe pressão. Ó, você não tem que se preocupar com o resultado. Tem que ir lá e conseguir fazer o garoto jogar. Mas dentro disso,
eu procuro dar sempre as orientações daquilo que não vai realmente pressionar, que não bote peso, que não bote carga, assim como eu não boto nele, não bote no garoto. E deixe realmente ele mostrar o que ele tem de potencial. Mas que ele também tenha que organizar o jogo, assim como o Nilson falou, tem que ter essa organização. E dentro dessa organização, aí o que acontece? Que eu vejo, tá? Tem muita coisa sendo colocada nas idades erradas, onde eu estou falando. Se você não tiver uma sequência certa pedagógica, você vai pegar, vai embutir lá no 7 trabalhos do 11. Não vai adiantar. É isso que eu estou falando. Você pode conseguir desenvolver o garoto dentro de uma sequência que seja ao alcance dele. Entendi. Não, é isso que eu estou falando. Não que tenha que fazer dentro da lógica, dentro da idade, a carga que ele vai aguentar para poder desenvolver no tempo certo. Você falou sobre o jogador, depois de uma certa fase, ele questionar, né? O jogador de 13, 14 anos, realmente ele vai questionar, mas daquilo que eu vivi, tá, Wellington? Não estou botando como dono da verdade. Ele vai questionar. Quem questiona mais é aquele que já tem um potencial mais avançado. O outro, ele fica sempre esperando uma orientação. O que tem potencial mais avançado, ele vai questionar. Esses dias eu falei de um menino aqui, que agora ele está até no Marbella, da Espanha. Vou até citar o nome dele, Paulo Vitor, que jogou comigo no Vasco. Paulo Vitor, ele tinha um potencial muito grande. Só que no meu jogo de estreia, na categoria dele, eu já tinha trabalhado com ele, aí ele subiu de categoria, depois eu subi. Aí peguei ele já no meio do caminho. Foi num jogo contra o Flamengo na Gávea. E tinha um lateral esquerdo muito bom, que era muito agudo e subia. Eu falei assim, você mesmo sendo atacante, você vai ter que acompanhar esse menino pelo menos até o meio campo. Se você der liberdade para ele, a gente vai ter problema. Nós metemos 1-0, logo na sequência nós tomamos um gol. O garoto veio nas costas dele. Pá! Aí entrou e ele me questionou. Vou ter que marcar, vou ter que marcar, vou ter que marcar. Ele não quis marcar, eu deixei acontecer. Claro que eu tentei criar uma barreira por trás dele, mas não deu tempo. O moleque era muito agudo, já era. Penetrou, fez a jogada, gol. Logo em seguida. Peguei o DVD do jogo, depois levei ele para o vestiário, no treino seguinte, mostrei para ele. Onde é que saiu o gol? Ele nas minhas costas. Eu falei assim, o que eu te falei faz sentido agora? Ele faz. Eu não precisei falar mais nada. O restante do ano ele fez aquilo que eu pedi e que ele não tinha feito. Então, assim, não gessei, mas você tem que mostrar que, às vezes, você tem que ter um compromisso a mais, né, dentro do campo. Eu acho que isso não fere o jogador. Eu acho que isso só vem a crescer. Até hoje ele me agradece muito por isso, porque ele fala que se eu não tivesse colocado aquilo na cabeça dele naquele momento, ele talvez hoje não tivesse a característica que ele tem como jogador profissional. Então, eu convidei Fábio para estar aqui para poder trazer esse tema para a gente. É um tema que é amplamente debatido, mas que, diante da visão do Fábio e da experiência que ele tem ao longo dos anos no futebol, talvez venha nos dar uma maior clareza. Fábio Lefundes, fica à vontade, mano. Eu entrei aqui antes, foi bom, porque aí eu acabei pegando um pouco do contexto que vocês estão falando, e você vê que a todo momento entra até em sintonia com o que eu fiz, né? Do que é certo, o que é errado. E eu percebo um discurso até de que parece, dá a impressão de que o professor tem culpa num processo. Eu não entendo como culpa. Cada um vai ter um desafio. O Jairo vai ter um desafio, o Júnior vai ter outro, o Adriano vai ter outro, o Dedimar, cada um vai ter um desafio diferente. Não tem jeito, um contexto diferente. O Jairo falou do Bacura, que eu não sei quem é, eu só peguei o nome, né? Do Bacura, que falou como é que ele vai chegar lá, e ele chegou num clube grande, numa situação que ele nunca vivenciou. E eu fiz uma live com o Adriano, o próprio Adriano que está aqui, falando, na minha opinião, o primeiro ponto que você necessita para um atleta de desenvolvimento é a questão do talento. Se ele chegou lá, porque o talento ele mostrou para chegar lá. Então, o que vai se desenvolver vai ser só a parte do processo. E com relação ainda ao aspecto cognitivo, foi o Nilson, quando eu entrei, o Nilson estava falando sobre isso, né? Há um tempo atrás, o Ricardo Chuva, que fez um curso comigo, do Gabriel, me convidou para fazer, junto com o Adriano, me convidaram para falar sobre tomada de decisão, Nilson, e eu falei justamente isso. Existe uma nova
uma nova informação daquela formação, daquele clube, da La Masia, do Barcelona, que sempre eles utilizaram os conceitos de superioridade. E antigamente eles só falavam de superioridade técnica como um aspecto técnico individual. E hoje já leva em consideração a superioridade em dois lances, a cognitiva e a técnica, né? Ontem aconteceu uma situação no jogo, vocês provavelmente, não sei se vocês estavam assistindo, porque vocês estavam aqui no curso, mas no jogo do PSG, que o Mbappé entra em um 2 contra 1 com o Neymar e ele busca o Neymar para fazer o passe. A tomada de decisão dele, a cognitiva, foi a mais inteligente? Sim. Mas técnica foi? Não. Ele errou a parte técnica, mas ele pensou bem a ação. Se ele provavelmente tentasse uma outra atitude, talvez ele fosse julgado pela tentativa errada, pela tomada de decisão errada dele. Mas essas reflexões, né, eu passei, a gente sempre falou que o brasileiro, ultimamente mais ainda, né, que o brasileiro não escreve o que ele faz, o que ele desenvolve em detrimento do europeu, principalmente o português e o espanhol, que passaram a escrever tudo o que eles refletiam, tudo o que eles pensavam. Muitas vezes eles pegavam as ideias que eles viam no que acontecia pelo mundo e tomavam aquilo até como uma verdade, porque eles organizavam o contexto. Daí surge uma periodização tática, surge uma ideia diferente de se trabalhar. E eu sempre me dei conta sobre a gente sempre escuta isso quando acaba uma partida, falar assim, eu já sei como você joga, eu já sei como você faz, eu fui melhor no jogo que você, mas o jogo em si, no final, qual foi o resultado? O resultado foi o mais importante? O que sustenta a sua permanência? E depois que a gente fica em casa na pandemia, quando retornou o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, voltou antes, né, do que todo o resto do Brasil, e nós tivemos 3 jogos de Fla-Flu. O primeiro que poderia dar a possibilidade de ter mais 2 jogos, que foi o que o Fluminense venceu nos pênaltis, e depois os outros 2 efetivamente a final. Quando acabou o jogo, o Jorge Jesus deu uma declaração de que o Fluminense jogou com medo, mas o Flamengo não venceu. Não conseguiu ser superior ao Fluminense jogando com medo de uma proposta diferente. E o Fluminense adotou uma postura mais cautelosa e foi surpreendente na escolha. E quando você vê a entrevista no final, me marcou daquela forma e eu comecei a refletir e conversei. Eu estava conversando com a minha filha. Minha filha gosta de futebol, joga futebol lá nos Estados Unidos e me deu esse insight. Eu já vi recebido o convite para escrever para a coluna do FootClass e falei, poxa, eu vou usar esse assunto em primeiro lugar. Né? O que é jogar bem? O que é controlar o jogo? O que é certo para mim vai ser certo para o outro? Né? E você leva em consideração que você atira com a arma que você tem. Das condições, das circunstâncias que o jogo lhe propõe, com os jogadores que você tem, com a atmosfera que você vive, com o cenário que lhe impõe. E fui fazendo alguns links de outras situações. E me lembrei da situação que aconteceu do Atlético de Madrid com o Liverpool, onde o Klopp reclamou da forma como o Atlético de Madrid jogava, de uma forma de ser mais reativo, e como é que pode, usou umas palavras até fortes, como é que pode jogar um futebol assim, dessa maneira, sem querer reagir, só aceitando a imposição do meu jogo e jogando por uma bola. O que significa hoje na cultura do futebol brasileiro? Vou usar um exemplo com propriedade do Fernando Diniz, que trabalhou em 3 clubes, né? Está no 3º clube na Série A do Campeonato Brasileiro, tem um aproveitamento de 37%, uma matéria que saiu agora recente, 37% de aproveitamento, e é amplamente defendido pela imprensa, pelos jogadores que trabalham com ele, e começa a vir naquela questão, o importante não é o resultado, mas o treinador é cobrado pelo resultado que ele dá. Eu trabalhei no último contexto que eu trabalhei, que foi na China, no meu contrato estava escrito que se a minha equipe não vencesse, deixasse de vencer, né? Porque nem vencesse, deixasse de vencer 4 jogos consecutivos, eu fizesse 4 jogos e não tivesse uma vitória, eu poderia ser dispensado.
Estava no contrato. E agora o Roberto Donadoni, italiano, foi volante, meia da Itália, na Copa, inclusive, em 94, acabou de ser demitido da equipe que ele estava, que era o Shenzhen, porque ele perdeu 3 jogos consecutivos e estava no contrato dele. E eu fui me questionar o que é o jogar bem para o que acredita-se que é o jogar bem, é você ter uma boa posse de bola, ter um jogo mais propositivo, é colocar o adversário em mais situações de dificuldades, é fazer o adversário, causar dor no adversário, né? Fazê-lo sofrer. Mas, em contrapartida, se você se propõe a saber sofrer, a sentir a dor, em determinado momento você ir lá e dar o golpe fatal, se a minha concepção for essa, por que eu não posso considerar, já que eu me preparei para esse contexto, que isso é jogar bem? É controlar o jogo. Eu posso controlar conforme com as armas que eu tive, nas possibilidades que eu tive. Wellington, fazendo uma analogia que me veio agora. Guerra, Estados Unidos e Vietnã. Quem é que tinha o maior poderio? Quem é que venceu a guerra? Quem é que utilizou das estratégias de falou, opa, vamos permitir sofrer, vamos utilizar dessa maneira para a gente depois dar o golpe final. Meio que a luta de Davi e Golias. E recentemente nós tivemos um treinador que foi demitido justamente porque não entendeu esse contexto do clube que ele foi contratado e pela competição que ele ia jogar, que foi o Cristóvão Borges. Ele foi demitido do Atlético Goianiense porque, segundo o presidente, ele não entendeu que o Atlético Goianiense precisava ter uma outra postura para jogar a competição que ele iria disputar. Então, as pessoas até, como é que você pode? Ele foi demitido, acho que 70 e poucos % de aproveitamento. De repente, alguém tem essa informação melhor do que a minha. E quando a gente entra num contexto do que a gente está vendo agora, que é a da Champions League em um jogo, por exemplo, você vê as propostas como é que são diferentes, né? Vocês acreditam que o Barcelona estava pronto para sofrer? O Brasil, do 7-1, estava pronto para sofrer? Por isso que ficou atordoado, buscando tentar causar dor e cada vez arrumava mais dor para sustentar. O Barcelona, a mesma coisa. Eu fiz um curso com o Dante, não sei se alguma de vocês estava aqui, foi o curso do Gabriel com o Dante, e ele falou sobre uma situação, ele falou assim, em nenhum momento nós treinamos a possibilidade de jogar sem o Neymar. Então, teoricamente, você fica refém daquilo que você não se prepara para fazer. E tudo que você no futebol está relacionado ao resultado do jogo, tudo que está relacionado ao resultado do jogo faz parte de um processo de treinamento, de preparação. Então, o que eu me predisponho a executar antes, eu vou sofrer as consequências depois. Eu assisti o jogo do Manchester City contra o Olympique Lyon, que vai jogar hoje. O Olympique Lyon, cada vez que fazia um gol, automaticamente mudava a postura. Porque eles ficaram com medo do resultado ou porque eles treinaram para aquela possibilidade? É o famoso e se. Eu costumo brincar, Wellington, quando as pessoas falam assim, mas e se? Eu falo, se meu pai fosse mulher, eu teria 2 mães. Então, eu não trabalho para o e se, eu me preparo para isso. Eu até escrevo isso no artigo, uma coisa que eu falo. O treinador tem que ser um mestre das imprevisibilidades, de trabalhar as questões das imprevisibilidades. Sobretudo, Fábio, quando o Dante ele tem essa fala de não foi preparado para jogar sem Neymar, claro que os treinadores eles pensam, poxa, a gente não tinha uma estratégia de jogo, técnica, tática para poder surpreender o adversário. Mas vamos pensar aqui, cara, o que um jogo com Neymar, né? O que é que eu penso quanto atleta quando eu sei que o melhor jogador do meu time ele tá ali e quando eu percebo que ele não tá, né? É como se eu fosse lutar com um grande adversário, mas eu só tenho escudo, eu não tenho espada. Então isso também é um questionamento antes de ser comportamental, ele começa aqui, cara. E é esse jogo daqui que a gente está tentando trazer esse questionamento para compreender. Aí eu pergunto assim, quem preparou a seleção mentalmente para jogar sem Neymar? Você sabe que quando eu fui convidado para escrever esses artigos, né, o pessoal do Footclass me convidou,
A única exigência, vamos dizer assim, que eu fiz foi só vou escrever um por mês. Aí, quando eu fui escrever esse primeiro, durante o processo de escrita, me vieram outras duas ideias. Aí eu acabei o primeiro, já escrevi o segundo, escrevi o terceiro, de uma vez só. E eu vou falar, inclusive, eu acho que vai ser, eu já enviei para ele, o rapaz escolheu, né, da edição, escolheu para ser o terceiro. Eu vou falar justamente sobre isso, sobre os aspectos mentais do que você, enquanto atleta, você potencializa a sua individualidade em prol do coletivo, mas como é que se faz acontecer esse processo em relação a como você pode abdicar, né? Foi até uma das coisas que falaram, da questão da vaidade, né? O quanto você está disposto a entregar para a equipe em detrimento de abrir mão do seu individual. E se você leva para um contexto do futebol profissional... Uma pergunta para o atleta, Fábio? Oi? Uma pergunta para o atleta? Essa pergunta? Não. Eu estou dizendo um questionamento de observação mesmo. Uma situação... Como treinador. Do treinador observar. Porque você sabe que eu me deparei... Aqui no Brasil, eu não sei se acontece, mas no mundo árabe em geral, na Coreia e na China, os atletas têm em contrato muitas avaliações individuais. Então, em cláusulas de, por exemplo, em cláusulas de renovação. Se você marca 10 pontos, você automaticamente renova o seu contrato. Isso é fato, hein? Se você marca 10 pontos, é o seguinte: uma assistência marca um ponto, um gol marca um ponto. Então, você pensa o seguinte, para um atleta inteligente, né? Porque uma vez eu falei, até o Ximenes, eu conversei com o Felipe Ximenes, e eu falei, o atleta, eu parto do princípio que todo atleta ele tem a inteligência de acordo com o que a índole dele convém ter. E eu já trabalhei com atletas que simplesmente davam a opção de fazer um jogo mais coletivo, e o outro que recebia uma bola arquitetava uma possibilidade dele fazer um passe para que ele recebesse novamente. Igual se joga, não sei como é que se chama na Bahia. Aqui no Brasil se chama sinuca. No Brasil, desculpa, no Rio. A gente chama de sinuca. Aí também é sinuca, ou bilhar. Sim, tá? Os dois. Então, você mata a primeira bola, já preparando a bola para matar a segunda. E depois você prepara para matar a terceira. E uma vez eu confrontei o atleta, que é um atleta muito conhecido na Coreia, coreano, e eu falei para ele, eu já percebi que toda vez que você tem a possibilidade de fazer uma assistência, você prefere fazer um passe com uma maior dificuldade para o seu companheiro, para que essa bola retorne para você depois em melhor condição de você finalizar. E ele falou assim, não, a sua percepção é errada. Aí uma vez, quando nós fizemos o curso, você me perguntou como é que você fazia o feedback. Você recorda? E o Adriano falou em relação ao vídeo. Eu peguei o material dos últimos 10 gols que ele havia feito. Em 7 aconteceram essa situação, Hélio. E eu falei para ele, um assunto nosso. Hein? Falei, olha, quero te mostrar uma coisa. Você acha que você acredita que essa execução foi a melhor execução técnica? Não, porque aí no primeiro ele contextualiza, no segundo ele contextualiza, no terceiro eu acabo com o argumento. Acabo com o argumento dele, ele fala, aqui é verdade. Aí ele, para não perder dos 7, ele perdeu de 4. Mas tá bom, mas perdeu uma, já coloquei a informação para ele de que a próxima vez que ele for fazer dessa forma, vai ter alguém que vai estar prestando atenção na minha ação. Então, eu vou tomar mais cuidado, talvez, vou ser mais cauteloso para não me mostrar tão vaidoso em relação ao que eu possa apresentar para o grupo. E isso depõe contra o teu processo. Como é que você vai lutar contra o teu processo? Porque todo mundo luta por reconhecimento, não tem jeito. De alguma forma, você mesmo falou, o atleta lá na frente vai lembrar que você fez parte do processo formativo dele. A gente escuta vários atletas falando isso, assim como o Adriano, o rapaz que está no Barbela, o Paulo Vitor fala para ele. Eu também já tive a chance de trabalhar com alguns atletas na época do início de carreira, como o Muriqui, o Michael, que está no Grêmio, e vira e mexe quando ele tem a oportunidade de falar o quanto você foi útil, né? Foi importante na carreira dele. É satisfatório ouvir. Não vai te deixar mais rico, nem mais pobre. Acredito que não. Mas é bom você entender que, opa, eu fiz alguma coisa, como acho que não sei se foi o Val que falou em relação ao Jairo, em relação a deixar um legado, deixar alguma coisa de bom para o que vem depois, entendeu? Então, isso compõe o currículo, Fábio.
Porque o cara fala assim, ó, o Fábio é um treinador de futebol profissional, licença A, licença Pro e um grande ser humano. Quando as pessoas vão falar de você, cara, porque hoje em dia tem muita gente preparada dentro de um papel, no currículo, ou por experiência, mas se você não deixa um legado, se o seu comportamento ele não é condizente com aquele ambiente, fora. Você pode ir lá uma vez só, mas você não volta. E o que é que acontece aí no mercado internacional, que você teve a experiência? Quantos brasileiros fecharam o mercado para grandes outros profissionais que não estão conseguindo entrar por conta do comportamento? Porque brasileiro é brasileiro. Até que o cara prove que Nilson é diferente de Dedmar é diferente de Fábio, você precisa de alguém... Não, peraí. O Fábio eu conheço. O Fábio é um profissional que, ó, eu assino embaixo. Então, a gente precisa ter essa coragem de arriscar, de ser quem a gente é, para que essa mensagem ela comece a seguir em frente e ela ir em lugares que a gente ainda não foi. Porque tem pessoas nesse momento discutindo se vai contratar Fábio ou se não vai, que você não sabe. Seu Com nome está certeza. chegando em ambientes que você não sabe. Agora, entendeu? Então, é pessoas, cara. A gente precisa ter essa compreensão. Saber lidar com pessoas. Não é só do processo. É uma coisa que você falou, achei legal. Falou sobre estratégia. O treinador, ele cria uma estratégia, convence os atletas durante a semana no treinamento daquela estratégia e ele dorme com a estratégia abraçado. Você não fica lá pensando na estratégia, acorda com a estratégia, toma café com ela, não é assim? E você acredita que por um segundo o jogador também? Com certeza. Só um passo do que você falou, tá aqui, ó, lado a lado aqui, aparece aqui para mim na tela o Dedmar e o Nilson. Se você não é verdadeiro, o atleta sabe que você não é. O atleta sabe, ele percebe a tua verdade e a tua sinceridade teatral, mas muito rápido. Então, já entrou na análise errada em um processo para você depois desfazer essa imagem, é um problema. Eles dois que vão largar o doce agora aí, porque eles vão contar que na concentração eles ficam lá preocupados mesmo com essa estratégia aí que você está dormindo. E você vê, o Wellington, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Atlético Mineiro, o Sampaoli fez uma substituição aos 43 minutos do primeiro tempo. Aí eu participo de um grupo dos treinadores da Licença Pro e bombardearam, né? Como é que pode? Se é um brasileiro, porque a gente agora entrou nessa briga, né? Se fosse um brasileiro, se o brasileiro fizesse isso, nós entramos nessa briga que eu acho que não vai dar em nada. Mas tá bom. Deixa minha filha agora tem um novo hábito agora, bom trabalhar com ter os mais jovens por perto, que ela fala, você que lute. Então agora nós é que temos que lutar para desfazer essa imagem que já foi criada. E ele fez uma mudança, depois eu fui assistir eu nem gosto muito, mas fui assistir a Sport TV, estava assistindo a análise do repórter. Ele falou, o mesmo estrategista, né, o inteligente que planeja, né, o erro é o burro que comete a falha ou é o gênio que consegue consertar a estratégia que ele mesmo elaborou e que por um momento não deu certo. Precisa ler a Arte da Guerra. Fábio, eu tive a experiência, eu não sei se aqui alguém conhece pessoalmente ou mais próximo o Renato Gaúcho. Eu tive uma experiência, tive uma experiência com ele que foi muito engraçado. Não é um amigo pessoal, mas só de amigo em comuns, e eu tive uma experiência de perceber como ele fala do futebol fora das câmeras. Ele é porra, velho, se você pegar o que ele fala de futebol e tentar trazer para os profissionais, chega a gente repulsar em algum momento. Mas vamos tentar entender dentro do contexto dele. Ele trabalhou aqui no Bahia, uma época, e os profissionais que acompanhavam o trabalho dele davam risada, que falava assim, cara, como é que pode um cara profissional só dar coletivo, sacaneavam ele mesmo, sacaneavam, né? E aí ele teve um bom resultado aqui no Bahia, teve um bom resultado. E ele vai para o Grêmio com essa informação que ele passou para a gente, de um profissional que não sabia dar treino. Não sabia dar treino. E ele vai para o Grêmio. Quando eu fui lá no Grêmio, eu estou vendo lá o time dele se preparando para o treinamento. E eu vejo que, além de Renato Gaúcho, ele tem 21, contei naquele dia, 21 profissionais no campo com ele. Eu achei um absurdo. Eu falei, rapaz, que quantidade de profissionais é essa?
E aí eu olhava que os caras, cada um fazia seu papel, né, no dentro do trabalho, e ele andando para lá e para cá, conversava com um, conversava com outro, conversava com outro. E aí eu tentei entender, e aí peguei uma entrevista dele em off, quando questionaram ele sobre o negócio de licença pró, que ele tinha que ir lá, aquela coisa toda, eu entendi por que ele não tinha aquela paciência. Não estou querendo dizer que está certo ou que está errado. Ele já ganhou o nome dele, né? E é um profissional que tem resultado. O que é que ele fazia? Ele tem os melhores profissionais que fazem o papel do profissional no futebol, que são os fisiologistas, os preparadores físicos, que organizam o treino e cada um tem a confiança dele, porque conhece qual é a estratégia dele, conhece qual é o modelo dele, sabe o que é que ele pensa, e para eles ele sabe lá conversar, e com os jogadores, ele na linguagem do jogador, ele vai sendo aquele cara que abraça, que aperta, que diz, que aconselha, como ele sempre está falando aí, que no dia, na hora da concentração, que vai no quarto do jogador dele importante para conversar sobre determinados movimentos que ele pode fazer, que ele tem liberdade para fazer. E aí eu entendi, pô, ele é o cara certo no lugar certo, porque ele sabe falar a linguagem do jogador, sabe a linguagem do vestiário, mas naquilo que ele não sabe, porque não é porque o cara jogou futebol, o cara sabe dar treino, não é? Ele não atrapalha o jogo. Ele falou do treinador, da crítica do treinador, né? O Guardiola essa semana, aconteceu com ele, o que você está falando, essa semana. Só que aconteceu por um outro lado, né? Os caras estavam questionando, talvez, uma coisa que ele tem muito importante, e você frisou. Questionaram, talvez, se quando o cara é muito gênio e ele quer inovar muito, tem problema. Aí trouxeram uma crítica falando o seguinte, às vezes, coisas simples resolvem. Quando você é muito gênio, não resolve. E até pegando um pouco da fala dele, até falar assim, até ver o que ele estava falando, foi muito pertinente. Eu falei, teve uma crítica por um lado negativo, de um tipo de marcação, mas também por uma ousadia, que talvez seja muita ousadia, ou muita, não vou falar nem que é ousadia, acho que não é o termo talvez, mas acho que uma coisa dele querer tanto inovar, que é o que a crítica que o próprio comentarista faz, pode ser um problema também. Mas é só isso que eu queria falar e parabenizar o que ele falou. Aí eu vi ele comentando, eu falei assim, não, eu só vou deixar que acho que ele deve ter ido também. Tem duas vertentes das negócios, né? Pela defesa e talvez ele perder um jogo de Champions League por talvez ele ter tentado inovar demais. Você usou a palavra certo que diz o que é o Guardiola. Ele é um inovador. O inovador tem treinadores que vão trabalhar uma vida inteira e não vão conseguir atingir esse nível de excelência, né? Vão ser ótimos reprodutores, de repente, ou então melhoradores de conceitos. Mas ele lança conceitos. Então, ele está à frente dos tempos. Tem vários treinadores que estão à frente, como o Mourinho foi. O Mourinho não só lançou uma tendência, né? Lançou uma maneira... O exemplo do reativo. Ganhou uma Champions League do Barcelona, o Mourinho, jogando fechadinho no Camp Nou e buscando uma bola. Achou uma bola no Milito, campeão da Champions League. O que vai estar lá escrito vai ser o campeão da Champions League, que é o Mourinho, e ele fez mais uns 10 contratos bons em cima disso. Agora, vai dizer que é feio? Fala para ele. Então, o Mourinho, além dele lançar uma tendência a um jogo da maneira como ele acreditava, quantos ele trouxe amarrados no vagão do trem dele? O Guardiola, quantos ele trouxe amarrado no vagão do trem dele? No Flamengo tem um. Chegou no Flamengo agora, veio amarrado no trem do Guardiola. Então, ele chega um momento que ele deve entrar numa rota de colisão interna, de não vou mudar a minha essência, porque eu fiz tanto valer para que ela mostrar que ela era importante, e como é que eu vou sair dessa essência agora? Ele deve, esse cara, quando acaba um jogo, a dor de cabeça dele deve ser gostosa pra caramba, Wellington. A dor de cabeça dele é diferente da nossa, porque ele pensa de acordo com aquilo que ele inventou, do que ele criou, do que ele viu, não existia e ele passou a ver. Então, essa dor de cabeça é uma dor de cabeça diferente da nossa, que fala, e agora? O que eu faço? Porque eu não fazia ideia que existia isso antes, da onde que saiu, só vi que alguém estava fazendo e achei interessante e captei essa ideia. E a gente, né? A gente que eu digo o Brasil, de uma forma geral, o mundo, talvez, a gente fica amarrado a alguns conceitos e a alguns padrões culturais. Né? Uma vez eu conversando com um amigo lá de Santa Catarina, e ele dizia que
não sei se é no Avaí, mas eu não me recordo se é no Avaí ou no Figueirense, que se você faz um passe para trás, a torcida reclama, porque entende que você está fazendo um jogo com medo, sem agredir o adversário. E a gente sabe muito bem que, às vezes, um passo para trás pode ser a chance de você buscar 2 casinhas para frente. Mas, pelo aspecto cultural, era inadmissível. Você imagina... falei do Mourinho agora, do Guardiola. Você imagina o Mourinho trabalhando no Flamengo e propondo uma situação de jogar por uma bola? Ele vai apanhar em Copacabana. Ele não sai do Maracanã sem sair de Campurão. Mas se ele vier para o Botafogo, vão achar ele o máximo. Porque o contexto atual permite que você trabalhe dessa forma. Então, o mais importante de tudo que se relaciona ao futebol, seja na base, seja lá no Adriano, quando ele propõe o trabalho metodológico dele, que é muito bom, por sinal, desde das categorias mais jovens, do Dedimar lá no Bahia, do Júnior, que seja, se você não entender o contexto o mais rápido possível, você pode estar fadado até o fracasso ou o insucesso em relação à sua capacidade. E o Renato Gaúcho, Wellington, deve ser difícil para ele realmente propor o treinamento, porque nem treinar ele gostava. Então, ele não entende esse processo, talvez, como o mais importante. Mas se você perguntar qual era o treinador que ele mais gostou de trabalhar, ele vai dizer para você o Valdir Espinosa. E o que o Valdir Espinosa, acima de tudo, tinha como grande virtude? Essa gestão, essa relação interpessoal com os atletas. É o famoso treinador rotularam, né? O treinador churrasqueiro, fazia o churrasco para aproximar. Ei, aqui não faz um churrasco e tal. Aqui no Rio tem muito essa nomenclatura, né? Tinha a famosa segunda sem lei. Na época que os jogos eram só aos domingos, havia a famosa segunda sem lei. Que aí os jogadores iam lá, o treinador fazia o churrasco e era cerveja, resenha, e muitas equipes se acertavam na segunda sem lei mais do que de terça a sábado. Então, o Renato, inteligente, ele entendeu, na minha opinião, que o fracasso, ou a fraqueza dele, a fraqueza dele era propor uma melhoria em relação a esse aspecto, e ele abraçou pessoas de confiança que vão fazer para ele, por ele, né? Para ele e por ele, aquela fraqueza dele. Então, ele trouxe o Alexandre Mendes, agora está com o Vitor Hugo, que era treinador de goleiro, e que o Muralha meio que acabou com a carreira dele, porque ele foi muito marcado quando ele trabalhou com o Muralha no Flamengo. Então, o Renato trouxe ele para ser auxiliar técnico e se cercou desses caras. Trouxe o Márcio Meira, um profissional que trabalhou com ele. Ele se cercou desses profissionais e tem essa equipe multidisciplinar que ele gere muito bem. E uma das coisas, eu acho que foi aqui com você, Wellington, alguém me perguntou qual eram as competências que você via num profissional para trabalhar como seu auxiliar. E eu falei eu gostaria de ter um profissional que admirasse o meu trabalho. E você tem dúvida que os profissionais que trabalham com o Renato não admiram o profissional que ele é, o que ele foi, não vê as virtudes dele acima de qualquer fraqueza e entende que as fraquezas que o Renato tem, eles conseguem suprir. E está lá quantos anos no Grêmio, ganhando todo ano, ganha alguma coisa, belisca alguma coisa, incontestável, e falado até em outros patamares de seleção brasileira, em assumir o Flamengo, etc. Eu quero saber, Lefone, se é importante o treinador tentar compreender a visão do atleta sobre o jogo. Eu lembro do Vanderlei Luxemburgo, quando tentou, em algumas vezes, invadir o quarto de hotel dos seus atletas, né, nas concentrações, mesmo o Corinthians sendo um time campeão, multicampeão, né, naquela época, e o pessoal começou a fazer o quê? Não, os caras, essa hora, querem falar de futebol e começou a botar que ele falava de forma diferente, que ele não dormia, que ele era muito exigente. Mas o treinador, o contexto do jogo, o emocional do jogo, a pele em risco, o treinador coloca a pele em risco na hora do jogo. O jogador, até que ponto ele é capaz de colocar a pele dele em risco por um treinador? Questão da gestão, né? O Wellington deu um exemplo aí a respeito de Renato. Ele tem um estilo de gestão, um estilo de condução, naturalmente a gente compreende, né? Mas eu acho que isto pode limitar a caminhada dele até um certo tempo. Ele tem uma maneira de conduzir.
A respeito do que o Fábio disse, né, de tanto Mourinho como o próprio Guardiola, são legados que os caras vão deixando e tem gente aí que vai buscando alcançar na sua melhor performance. Eu acho assim, hoje o treinador moderno, ele precisa ter vários tipos de opções e ele está ultrapassando barreiras para melhorar sua gestão, melhorar sua condução, melhorar seus treinamentos. Ele está buscando uma perfeição que, enfim, individualmente cada um tem a sua porção para levar consigo mesmo. E hoje nós brasileiros precisamos ter as nossas características sem temer. Até porque os europeus, eles colocam. Ontem se falou muito a respeito de, poxa, nenhum brasileiro ou poucos brasileiros lançaram livros sobre futebol. E os europeus aí, na verdade, aí vêm lançando livros, na verdade, modelos de jogo. E, cara, nós somos competentes. O que nós precisamos é nos aprofundar mais, mergulhar mais na questão do estudo do futebol. Acredito também, Wellington, que a questão cultural dificulta muito a questão da absorção dos treinamentos, das mensagens passadas. Nós temos essas limitações. Aí a cognição, ela vai pular sempre, ela vai estar sempre localizada nos talentos onde eles vêm com o DNA completinho e a gente apenas estimula e dá os caminhos para eles. O jogador, ele tem uma simpatia muito grande para o treinador, principalmente aquele que o abraça, aquele que o compreende. Ele se doa por completo. Eu já participei de vários elencos dos clubes, dos 19 clubes que eu já passei, e eu pude observar isto, né, a questão comportamental dos meus companheiros com relação ao treinador. Então, tinha um treinador que precisava dar um churrasco por mês para dar uma aliviada na galera, e dependendo do entendimento do grupo ou da interação, ou você melhora ou você afunda. Na última experiência, os caras confundiram muito e desfocaram. E, ao mesmo tempo, também as coisas não contribuíram. O ambiente não contribuiu para que as coisas fossem melhor conduzidas. Nilson hoje está vivendo aí, né, uma grande experiência como treinador aqui no Brasil, se especializou muito em Portugal, enfim, e está ativo. Eu já tive uma experiência como treinador uma vez só e gostei, mas não dei seguimento e experimentei a questão da gestão e liderança. Hoje as coisas evoluíram. Eu acho o seguinte, que o treinador ele é uma espécie de gestor, ele se tornou uma espécie de gestor, mas ele não pode deixar de ser o treinador. Ele é a voz ativa, ele tem os seus companheiros, seus colaboradores, mas ele é o principal foco. Ele precisa também estar dentro de campo atuando, para os comandados saberem que este comandante está ali ativo. Ele precisa dar oportunidade, ao mesmo tempo que ele é o treinador, ele está trazendo profissionais e ensinando. Ou seja, este cara condutor de um bom ambiente, transformador de um bom ambiente, ele consegue fazer com que a sua comissão técnica esteja no mesmo sentido, né, de propósito, ao mesmo tempo fazer com que os atletas entendam isto no primeiro momento e estejam disponíveis em acatar, em receber as mensagens dos comandados, dos colaboradores, aliás, dos seus colaboradores, perdão. Portanto, o papel do treinador hoje, Wellington, é fundamental. Ele precisa participar ativamente em tudo. Em tudo. E todos os jogadores precisam ver a mão dele, porque a questão da liderança, você é como o pastor, que precisa sentir o cheiro das ovelhas. Ele precisa olhar para cada uma e saber quais são os problemas que elas estão passando, as necessidades que ela tem, ok? E ajudá-las, né, da melhor forma. Assim é o treinador. Ele precisa conhecer o seu elenco, saber os caras que têm mais dificuldades. E a minha leitura vai muito por aí. Se o cara conseguir ser
ter esse equilíbrio, ele será um grande vencedor, né? Tanto pela competência, ok? Tanto também pela gestão, ou seja, ele tem várias nuances, né? Várias vertentes para atuar dentro do seu propósito ali. Ou seja, o treinador precisa buscar ser expert, se especializar, melhorar. E é uma opinião e uma visão que eu venho tendo. A gente acompanha de longe, mas eu entendo que este modelo de gestão é um modelo saudável, onde você consegue grandes resultados, mesmo que ainda você não consiga vitórias, os resultados assim, mas que você consiga identificar-se e ver que você é aquele tipo de cara, tem aquela identidade, e a sua identidade precisa ser única, não pode ter duas, gato não dá, só dá para a gente ter uma identidade, e a gente precisa apostar nisso, pessoal. Cara, independente de resultado, você é o formador, você é o treinador, você é o cara, então existem vários caras para a gente copiar, sim, são exemplos, mas Dedimar só tem um, Fábio Lefundi só existe um, o Hélio Júnior só existe um, Nilson só existe um, Adriano só existe um. E este um precisa fazer a diferença. Nós estamos nesse treinamento aí de inteligência emocional justamente para que a gente se descubra e dentro das nossas limitações a gente faça o melhor modelo. Eu penso muito parecido com você. Na verdade, foi essa a minha busca, né? Nesse momento de pandemia, foi essa a minha busca. E foi por esse motivo que eu, quando o Júnior falou do curso do Wellington, eu falei, opa, isso me interessa. Porque a minha busca é justamente para cada vez mais compreender onde é que você pode ser importante no contexto para alguém ou para o desenvolvimento de alguém. Que muitas vezes tem muitos treinadores que acreditam que entendem tudo de futebol, mas se você só entende futebol, você não entende nada de futebol. Então, além de tudo, entender a pessoa. E o que me chamou a atenção quando eu vi o curso Inteligência Emocional, me lembrei do livro do Daniel Goleman. Eu falei, cara, há muitos anos atrás eu já tinha lido esse livro. Falei, pô, eu acho que esse é um contexto interessante para eu fazer a busca. E tem pessoas, né, tem profissionais que conseguem se estabelecer por essa virtude, né, essa qualidade. Outros que são, até no curso do Gabriel, ele fala sobre um artigo do Peter Drucker que ele fala, nós somos contratados pelas nossas competências técnicas e demitidos pelas nossas competências comportamentais. Então, o que você não consegue estabelecer de conexão com o seu atleta, com os seus dirigentes, você acaba perdendo. E quando você consegue, aí você usou uma outra palavra, equilibrar, porque vocês que foram atletas de alto nível, vocês sabem que se o treinador sabe muito, mas não consegue levar vocês, não consegue fazer essa gestão boa, ele cai no contexto. E se ele quer um cara que tem um parceiro pra caramba, mas não sabe nada, e vocês, pô, vou ter que ficar o tempo inteiro resolvendo, uma hora vai pesar a corda e você cansa e deixa o barco à deriva. Interessante você levantar esse questionamento, porque tratando até do Dedimar e do Nilson, porque na época que esses caras estavam ascendendo do sub-20 para o profissional, eu estava na base do Vitória na iniciação, né? Então eu olhava para esses caras e falava assim, eu quero um dia, quando a gente via Nilson e Dedimar chegando da seleção, a gente falava assim, ó, cara, eu quero um dia esse dia. É isso que eu quero para mim. Eles desbravaram um terreno que poucos conseguiram, né? Porque eles transitaram muito pela seleção. Então, quando eles chegam no profissional, esses caras eles tinham um empoderamento no clube, uma confiança dos profissionais e ainda entendiam assim, eles tinham um perfil de liderança. E o contexto que eles viveram no profissional é totalmente diferente do que eles viveram na base, cara. Eu acho que eles precisaram ser protagonistas da história deles para eles chegarem onde eles chegaram. Porque se eles confiassem somente no que diziam, meu amigo, seria uma história, como eles conheceram de vários, que chegou até um certo momento, mas quase foi. Né? Por que eu estou querendo dizer isso? Porque o olhar que é desenvolvido, o treinador, a gente precisa de um líder. E o treinador, ele é o líder dentro de um processo.
Só que é o seguinte, quando você é liderado por um exemplo, você faz assim, cara, eu tenho algum norte que eu quero seguir e que eu quero aprender, quero copiar aquilo ali. Aquilo é importante para mim. Mas quando tem aquele cara que ele não me direciona, ele não me ensina, ele não me inspira, eu perco minha identidade dentro do processo. Por quê? Porque se eu sou líder, eu vou me sobrepor. Imagine na hora do caos, que você tem um estilo de liderança e o seu treinador ele não é líder. E ele sempre precisa que os atletas eles apaziguem, que os atletas eles tomem a direção, que os atletas eles tomem a fala. Para onde esse barco vai, cara? Na hora que o treinador precisar puxar a rédea, né? Eu li o livro Os 11 Anéis do Phil Jackson, recomendo para todos vocês. Cara, ele chega no Chicago Bulls, né? Na fogueira. Por quê? Porque ele foi um atleta mediano e ele não tinha um reconhecimento como treinador. E o que é que ele fez? Ele chega lá dentro daquele grupo e encontra grandes profissionais que já tinham uma trajetória no Chicago Bulls de reconhecimento, mas sem resultado. E ele espera, ele é auxiliar. Quando esse cara sai, porque o Chicago Bulls queria renovar, queria um processo diferente, até para dar oportunidades aos novos, porque os velhos davam oportunidade sempre ao que tinham mais nome, era aquela zona de conforto. Vou botar o Dedmar, que é mais experiente, aí o menininho que está lá vindo da base, voando. Não é a hora dele, não. Acontece isso. E os caras queriam dar chance a Jordan, dar chance a outros. O que é que ele fez? Ele começou a perceber que as coisas não iam funcionar se fosse somente do jeito dele. Então ele começou a entender o seguinte: eu vou liderar pessoas. Vocês assistiram aí na série, né? O The Last Dance é uma frase que ele escreve, uma parte do livro que ele escreve para deixar o legado da saída dele. Ele jamais imaginaria que ele pudesse ser campeão. Era possível? Era. Mas o nível de esgotamento físico e mental e disposição que o clube estava que os atletas estavam naquele momento, ele sabia que ele poderia perder naquele processo. Mas ele fez o seguinte: ele desenvolveu uma habilidade ao longo desse processo de desenvolver pessoas, de saber como conversar com o Jordan, sem tirar a liderança dele, mas potencializar, e como conversar com o Dennis Rodman. Perfis de liderança totalmente diferentes, pessoas que queriam ser vistas dentro do processo totalmente diferente e com a sua devida importância. Você tinha até dificuldade de receber outros atletas que eram destaques, né? A gente viu lá o ucraniano, se eu não me engano, que vem para o... Eles tendo dificuldade. Mas ele, no momento em que precisava do treinador tomar a decisão, ele tinha energia. Ele tinha energia. E o grupo reconhecia isso nele. Ó, até aqui o Jordan ele é importante, o jogador aqui ele é importante, tal, mas nós temos um comando. Então, é legal a gente trazer esse tema, Fábio. E aí eu quero que você, eu acho que o Nilson vai falar agora, sobre o atleta se vendo nesse contexto do jogador. Porque um dia ele vira treinador e ele esquece de que ele foi atleta. E que essa comunicação com o atleta, ela vai ser importante dentro do processo de desenvolvimento, porque você quer ser reconhecido, seus valores te diferenciam dos outros. E você não pode ser reconhecido pelas ideias do outro. Você quer ser reconhecido pelas suas ideias. E isso daí vai te cobrar, vai te exigir o quê? Um posicionamento em determinado momento. A gente vai falar sobre perfil comportamental, né, Fábio? Que aí você vai identificar o quê? As suas forças e as suas fraquezas. E esconder as suas fraquezas é muitas vezes você não saber aonde você precisa ser forte. Aonde você precisa ter uma coisa que os americanos utilizam, galera, os sponsors dentro dos grupos. Né? Isso vem do basquete, isso vem das empresas, mas no basquete utiliza os sponsors. É o quê? Quem fala na hora do treino é o treinador, quem fala na hora do vestiário é o treinador, mas na hora do jogo, os jogadores se conversam. E tem hora que o jogador não acredita no que o treinador está falando. Não acredita no que o treinador treinou. A coisa não está dando certo. A vaca está indo para o brejo. Os líderes, os que têm por natureza um estilo de liderança, eles vão se posicionar, cara. E tirar isso dele
é tirar parte do seu caráter, da sua essência. Então, nesse momento, você já precisa ter estratégia de quem são esses atletas. Se eu fosse um treinador de futebol hoje, eu não sei treinar uma equipe, não entendo de tática, de estratégia. Eu entendo de pessoas. A minha especialização é pessoas. O que é que eu ia fazer? Eu ia fazer uma análise de perfil comportamental, eu ia fazer um teste de SWOT com eles, e eu ia gastar horas conversando com ele. Eu entendo que é afiar o machado. Afiar o machado. E eu ia pegar um cara de confiança e botar para treinar. Mas eu ia saber quem é quem na hora que aperta, na hora que afrouxa, quem é quem na hora que eu tenho que dialogar, quem é quem na hora que eu tenho que apertar, quais respostas essas pessoas iriam me dar. Mas por que eu sei disso? Porque eu me permitia essa experiência. Deu certo comigo. Então, eu acredito que pode dar certo com os atletas que ninguém é a mesma pessoa depois de um processo de autorreflexão e de autoconhecimento. E você não vai conseguir ter empatia, você não vai conseguir se relacionar com as pessoas da melhor forma se você não desenvolve a capacidade de se autoconhecer e de gerir as suas emoções. E no relacionamento, meu amigo, a partir do momento que eu só falo, eu controlo vocês. Mas quando eu me permito vocês falar, eu permito-me também ser controlado e ser visitado. Então, a relação humana, ela se dá em eu dou e recebo. Eu falo e eu escuto. Eu ensino e eu aprendo. É nesse processo que a gente se desenvolve. Se não, não tem legado. É o quê? Ser campeão. Beleza, outros vão ser e você vai ser esquecido. É as marcas que deixamos nas pessoas. Esse é o grande legado que a gente passa para frente, cara.